Muito boa noite, minha gente querida. Vamos começar com o livro Agenda Cristã de André Luiz, Privilégios Cristãos. Manter suprema fidelidade a Deus. Esquecer seus próprios desejos, atendendo aos superiores desígnios. Humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada. Conquistar a si mesmo. No Livro dos Espíritos, continuando com a introdução, a enumeração que Kardec fez dos principais pontos da doutrina espírita. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. É um erro acreditar que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas. Mas a rapidez de seu progresso depende dos esforços que ele faça para chegar à perfeição. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. O homem perverso é de um espírito impuro. A alma possuía sua individualidade antes de encarnar e conserva depois de haver se separado do corpo. Na sua volta ao mundo dos espíritos, a alma encontra todos aqueles que conheceu na Terra e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence essa influência pela elevação, pela depuração de sua alma, se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal. E vai continuar, mas a gente volta amanhã para continuar essa enumeração. Vamos para o livro A Gênese, nas predições do Evangelho. E vamos falar hoje, o subtítulo Juízo Final. Começa com a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória, e reunidas à sua frente todas as nações, ele separará uns dos outros como um pastor separa os bodes das ovelhas, e colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde a mim, benditos. Para que o bem reine na terra, é necessário que sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem, mas chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tende a ascender na hierarquia dos mundos, ele será interdito como morada a encarnados e desencarnados que não tenham aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de receber. Serão exilados para mundos inferiores, como foram outrora para a terra os da raça adâmica, vindo substituí-los os espíritos melhores. Essa separação
a que Jesus presidirá é que se acha figurada por essas palavras do juízo final: os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. A doutrina de um juízo final único e universal, pondo fim para sempre à humanidade, repugna a razão por implicar a inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu a criação da Terra e durante a eternidade que se seguirá à sua destruição. Que utilidade teriam então o Sol, a Lua, as estrelas, que, segundo a Gênese, foram feitos para iluminar o mundo? Causa espanto que tão imensa obra tenha se produzido para tão pouco tempo e a benefício de seres voltados de antemão, em sua maioria, aos suplícios eternos. Materialmente, a ideia de um julgamento único seria, até certo ponto, admissível para os que não procuram a razão das coisas, quando se acreditava que a humanidade toda se achava concentrada na Terra e que para seus habitantes fora feito tudo o que o universo contém. É, porém, inadmissível, desde que se sabe que há milhares de mundos semelhantes que perpetuam as humanidades pela eternidade afora, e entre os quais a Terra é dos menos consideráveis, simples ponto imperceptível. Vê-se só por esse fato que Jesus tinha razão de declarar a seus discípulos: há muitas coisas que não lhes posso dizer porque não as compreenderiam, dado que o progresso das ciências era indispensável para uma interpretação legítima de algumas de suas palavras. Certamente os apóstolos Paulo e os primeiros discípulos teriam estabelecido, de modo muito diverso, alguns dogmas, se tivessem os conhecimentos astronômicos, geológicos, físicos, químicos, fisiológicos e psicológicos que hoje possuímos. Daí vem ter Jesus adiado a completação de seus ensinos e anunciado que todas as coisas haviam de ser restabelecidas. Moralmente, um juízo definitivo e sem apelação não se concilia com a bondade infinita do Criador, que Jesus nos apresenta de contínuo como um bom pai que deixa sempre aberta uma senda para o arrependimento e que está sempre pronto a estender os braços ao filho pródigo. Se Jesus entendesse o juízo naquele sentido, desmentiria suas próprias palavras. Além disso, se o juízo final houvesse de apanhar de improviso os homens em meio de seus trabalhos ordinários e grávidas, as mulheres, caberia perguntar-se com que fim Deus, que não faz coisa alguma inútil ou injusta, faria nascessem crianças e criaria almas novas naquele momento supremo no termo fatal da humanidade. Seria para submetê-las a julgamento logo ao saírem do ventre materno, antes até de terem consciência de si mesmas, quando a outros milhares de anos foram concedidos para se inteirarem do que respeita à própria individualidade? Para que lado, direito ou esquerdo, iriam essas almas que ainda não são nem boas nem más, e para as quais, no entanto, todos os caminhos de ulterior progresso se encontrariam, desde então fechados, visto que a humanidade não mais existiria? Conservem-nas os que se contentam com semelhantes crenças. Estão no seu direito e ninguém nada tem que dizer a isso. Mas não achem mal que nem toda a gente partilhe delas. O juízo pelo progresso da imigração, conforme ficou explicado acima, é racional, funda-se na mais rigorosa justiça, visto que conserva para o espírito eternamente o seu livre-arbítrio. Não constitui privilégio para ninguém e todas as criaturas, sem exceção alguma, Deus concede igual liberdade de ação para progredirem. O próprio aniquilamento de um mundo, acarretando a destruição do corpo, não ocasiona nenhuma interrupção à marcha progressiva do espírito. Tais
as consequências da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências. Segundo essa interpretação, não é exata a qualificação de juízo final, pois que os espíritos passam por fieiras análogas a cada renovação dos mundos por eles habitados, até que atinjam certo grau de perfeição. Não há, portanto, juízo final, propriamente dito, mas juízos gerais em todas as épocas de renovação parcial ou total da população dos mundos, por efeito das quais se operam as grandes emigrações e imigrações de espíritos. Vamos então encerrar, continuando com a poesia A Porta, de Manuel Monteiro. A porta unida à rua é um dos pontos mais santos que há no lar. Se te dispões a receber quem chama, exerce o privilégio de ajudar. Fôssemos nós da fila dos que passam na longa e desditosa caravana, quanto agradecimento a quem nos desse leve parcela de ternura humana. O olhar de compreensão, o sorriso de paz, o entendimento, uma palavra boa, são migalhas de amor que enaltecem a vida e que a vida abençoa. Crês na esperança como crês no céu. Dizes que a caridade te conforta. Não negues desse modo a quem te pede auxílio, a bondade na porta.